Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, que não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho. Antes foge dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nessa semana do Bom Pastor, e esse capítulo 10 do Evangelho de São João é marcado por esta situação, onde Jesus vai alertando os apóstolos e alertando também a cada um de nós a respeito do bom pastor e do ladrão. É bonita essa passagem porque Jesus deixa bem claro qual é a missão dele e qual é a missão do diabo. Jesus é o bom pastor. O diabo é o ladrão. Então imagina, você tem lá as suas ovelhas, sua criação de ovelhas. As ovelhas já estão acostumadas com você. Elas ouvem a sua voz. De repente vem o ladrão e ele rouba as ovelhas. É muito duro. Imagine, você cuida das suas ovelhas, você ama as suas ovelhas. Então, Jesus, que é esse Deus que nos ama tanto, e ele deixou bem claro que ele veio para isso, ele veio para dar a vida por cada um de nós. De repente, ele vê as ovelhas sendo roubadas e ele deixa as ovelhas serem roubadas? Não. Foi o que nós vimos no evangelho de ontem. Ele não vai permitir, ele vai dar a vida pelas suas ovelhas, pelos seus fiéis, por aqueles que são filhos de Deus e que ele veio para resgatar. Então aqui no evangelho, Jesus deixa claro: a missão do diabo está aqui no versículo 10. Lembrando que nós estamos no capítulo 10 de São João, do versículo 1 até o 10º. E aqui no final Jesus vai dizer: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meus irmãos, não nos enganemos.
o diabo quer roubar nossa alma de Deus. E roubar com essa finalidade: destruir e matar. Desde quando Lúcifer deixou de ser Lúcifer, ou seja, desde o momento em que Lúcifer se transformou no diabo, porque a partir do momento que ele desobedeceu a Deus, ele foi expulso do céu, e aí ele deixou de ser anjo para ser demônio. E ali no capítulo 12 do livro do Apocalipse lá, vai dizer bem claro que ele é a antiga serpente. Ele é o diabo, Satanás, aquele que é o adversário. O diabo porque ele divide. Ele é a antiga serpente, a serpente que enganou Adão e Eva no paraíso. E por isso que nós nos encontramos hoje nesta situação difícil, aonde nós temos que lutar pela santidade, porque nós vivemos nos opondo a Deus. Foi ele que trouxe a morte, trouxe a doença, trouxe a maldade. Essa é a missão do diabo. Então, quando ele saiu, quando ele foi expulso, saiu não, ele foi expulso do céu, ele criou um ódio para com Deus. Mas como ele não pode afrontar Deus diretamente, ele afronta Deus fazendo com que nós desobedeçamos a Deus, fazendo com que nós não façamos a vontade de Deus. Então ele acaba tendo essa missão. Aí Deus, no seu infinito amor, envia Jesus para nos salvar. Foi o que aconteceu recentemente, na Sexta-feira Santa, quando nós meditamos ali toda a paixão do Senhor e vimos o quanto que o Senhor sofreu para nos redimir, para nos reconciliar de novo com Deus. Não foi fácil aquele sofrimento, porque Jesus vem para nos trazer de volta, para nos levar para Deus, para nos levar ao céu. Satanás, ele está aí. São Paulo, na primeira carta lá aos Coríntios, fala que o diabo se reveste de luz. Ele se mostra de bonzinho. Recentemente eu vi um vídeo que eu fiquei assim, muito escandalizado. E eu já até falei aqui de uma criança numa escola, os professores estavam ali com ela. Eu não sei o motivo que levou aquela criança a estar assim com muita raiva. E a criança dizia claramente que o diabo é bom, que Jesus é que não presta. Uma criança de 7 anos, entre ali 7, 8, 9 anos, era o que ela dizia. O diabo é bom, ele gosta do diabo. Jesus é que é ruim. Eu vou matar Jesus. Eu quero matar Jesus. E a raiva tanta dele era que ele até se expressava dizendo em relação aos pais, que ele ia matar os pais e tudo mais. Claro, era uma criança. Ela não tinha dimensão do que ela estava falando. Mas o que levou aquela criança a proclamar que o diabo é bom? Sendo que Jesus aqui no Evangelho está dizendo que ele veio para nos roubar de Deus, para nos destruir e nos matar. Esse matar significa levar para o inferno, para a condenação eterna. Será que o que levou aquela criança a estar naquele estado foi algum filme que ela assistiu? Será que foi alguém assim que ela gostava muito, que começou a falar para ela que o diabo era bom? Quem influenciou
aquela criança para que ela pudesse estar agora proclamando que o diabo é bom. O diabo não é bom, o diabo é mau. Ele é destruidor. Ele tem ódio de Deus e ódio de você. Ele tem ódio de mim. Ele não nos quer no céu. Ele nos quer no inferno, que é o lugar dele, como Jesus disse que o inferno é o lugar do diabo. O que levou aquela criança a pensar desta forma? Mas aquela criança é a expressão também dos adultos. Hoje, me desculpe eu dizer assim, mas o diabo está em alta. Ele não deveria estar, mas o diabo está em alta. E aí nós vemos templos satânicos sendo levantados, erguidos, jovens, adultos se consagrando a Satanás, entrando nos prazeres que ele oferece, que é o engano, que é uma mentira, as falsas religiões, as pessoas largando, os católicos largando a Igreja Católica para ir para as falsas religiões, onde o próprio demônio domina. Meu Deus do céu, quem irá se salvar? Porque o diabo oferece uma vida prazerosa nesse mundo. Então ele dá sexo, poder, dinheiro, e as pessoas se iludem, porque como elas não têm perspectiva de vida eterna, então elas acabam querendo todas essas coisas, porque querem ser felizes nesse mundo. Mas esquecem que existe o céu, existe a eternidade, aonde Deus quer que nós estejamos lá. Então nós não podemos ouvir a voz do ladrão que quer nos destruir, quer nos matar, quer nos tirar de Deus. Evitemos, meus irmãos, essas coisas de ocultismo. As pessoas hoje estão indo de vento e popa atrás dessas coisas. O mundo hoje, as pessoas elas são espirituais, mas é uma espiritualidade voltada para o demônio e não uma espiritualidade voltada para o Deus único e verdadeiro que nos quer no céu, porque Ele nos criou. Somos criados por Deus. A nossa dívida é com Deus, não é com o diabo. Então, tomem cuidado com filmes de terror, filmes de muita violência, filmes que estão relacionados com muita sexualidade no meio, porque são portas que levam as pessoas a entrar no domínio de Satanás. Você entendeu? É preciso fugir disso. Por isso a necessidade de nós termos uma vida de oração, termos a vida sacramental. A confissão é necessária nos tempos de hoje. A comunhão é necessária. A participação na missa é necessária. A leitura da Sagrada Escritura é necessária. A leitura da vida dos santos é necessária para a nossa salvação, para a nossa redenção, para a minha salvação e para a sua redenção, para a sua salvação. Aqui quando Jesus disse que ele veio para que nós tenhamos vida em abundância, Jesus não está se referindo a uma vida em abundância que está relacionada a uma vida material. Tomemos cuidado, porque tem
Aí pessoas ou falsos pastores que acabam oferecendo para as pessoas essa vida materializada. Siga Jesus porque você vai ter uma boa saúde, siga Jesus porque você vai ter um carro novo, você vai ter casa, você vai ter muito dinheiro. Não é isso que Jesus veio fazer na terra. Jesus não veio para nós, a terra, para nos dar dinheiro, prazer e essas coisas. Ele veio nos redimir. Tanto que Jesus fala, eu vim, lá no capítulo 6, né? Eu vim do Evangelho de São João. Eu vim para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que ninguém se perca. A vontade do Pai é que nós tenhamos vida eterna. Então, essa vida em abundância que Jesus está se referindo é o céu. Lá no céu, sim, a nossa vida será eterna. Nós seremos completos. Não vai faltar nada porque nós teremos Deus. Então, o diabo, ele vai oferecendo, vai dando e as pessoas vão entrando. E vocês podem ver, as pessoas que seguem e que vivem uma vida sem Deus, elas não são felizes. Aparentemente, elas parecem ser felizes. Aparentemente. Mas quando elas colocam a cabeça no travesseiro, elas veem muito bem que as coisas não são bem assim. Elas sabem, elas percebem, porque ali quando ela para, aí ela vê a grande tristeza que está no coração dela. Eu duvido que uma pessoa que não seja católica, ela seja feliz. Só que a felicidade que Deus nos oferece não é uma felicidade sem sofrimento e assim por diante. Quantas pessoas que estão em Deus, elas passam por um sofrimento, mas elas são felizes. Elas estão em paz. Em paz porque elas dormem com a consciência limpa de saber que estavam fazendo a vontade de Deus. Os grandes santos, eles até se alegravam com o sofrimento, porque eles diziam: quem sou eu para me assemelhar ao Cristo que sofre? O Cristo que sofre para nos redimir e para nos salvar. E aquelas pessoas que se dizem ser felizes porque não tem Deus, você vê lá no fundo, elas não estão, elas não são felizes. Elas sabem que não são felizes. Porque elas colocaram a sua felicidade, a busca pela felicidade, na pessoa errada. E a nossa busca pela felicidade, ela está em nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O diabo é o contrário. Ele é um caminho que não dá vida, que está voltado para a mentira, porque o diabo é o pai da mentira, e ele é um caminho que leva à perdição. Jesus nos leva à salvação. É preciso que todos nós nos voltemos para o pastor, o grande pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salva. E vai ser bonito quando nós deixarmos este mundo e nós formos ao encontro de Deus. E aí seremos completos porque nós estaremos com Ele.
Esses dias eu encontrei uma pessoa aqui na cidade, aqui em Cachoeira Paulista. Estava com a esposa veio atrás de mim e tudo, e ele estava ali do lado, e a esposa ali conversando, falando, e aí eu disse, e aí, o senhor está indo na igreja? Não, não estou indo na igreja, porque Jesus disse, aonde dois ou mais estiverem reunidos, eu estou no meio dele, então eu estou em casa, eu rezo em casa, eu faço tudo em casa. Eu disse, como é que o senhor quer se salvar se o senhor não participa do sacrifício da missa? Como é que o senhor quer se salvar se o senhor não se confessa? Ele ficou meio desconcertado ali, mas ficou assim, e depois já estava querendo sair. Eu disse, olha, o senhor precisa voltar para Deus. Ele disse, porque eu sou uma pessoa muito boa. Tem muita gente se iludindo com essa história. Eu sou bom e por isso eu vou para o céu. Meus irmãos, o inferno está cheio de pessoas boas. Sim, elas eram boas, mas não iam na missa, não comungavam, não se confessavam, não tinham a vida com Deus. Eu duvido dessas pessoas que vivem dizendo que quando está em casa elas rezam, elas não vão para a igreja, mas elas rezam. Difícil, difícil ter essa vida de oração. Mesmo assim, uma vida de oração que não leva à comunhão na igreja, nos sacramentos. Aí o demônio vai iludindo, dizendo à pessoa que ela pode continuar nessa vida porque ela é uma pessoa boa. E na igreja católica as pessoas não são boas. As coisas não são bem assim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.